Queridos, vamos pegar nossas Bíblias. Estou muito feliz essa noite, porque o Senhor está avançando em nós. Amém? Quantos estão sendo ganhos por essa palavra? O Senhor tem falado ao seu coração? O Senhor tem te despertado o seu espírito para uma nova posição diante da vontade de Deus? Todos nós temos que pensar isso. Essa conferência, ela é um convite a uma reflexão profunda acerca do nosso posicionamento enquanto servos e servas de Jesus Cristo. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 5. E então o versículo 10 até o versículo 13. Essas duas porções. O tema da mensagem dessa noite, terceira mensagem, é o amadurecimento do pecado e a apostasia. Diz assim o texto bíblico: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Versículo 10 em diante. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Capítulo 3, ele começa nos chamando a atenção para o tempo em que nós estamos vivendo. Lógico, Paulo falava naquele tempo, no seu tempo, isso há 2000 anos, falando que o tempo em que eles estavam vivendo eram tempos difíceis. Como que Paulo dissesse: nós já podemos ver que o pecado, ele tem amadurecido na humanidade, e consequentemente esse pecado tem sido manifestado de uma maneira horrível por meio dos homens. E ele diz, portanto, que os dias seriam difíceis em razão da manifestação do pecado no coração do homem. Talvez não sabia o apóstolo Paulo que ainda viriam mais 2000 anos depois que ele disse essas palavras. E de fato hoje, depois de 2000 anos, nós estamos vendo claramente, talvez com muito maior evidência do que aconteceu no primeiro século. Vemos que esses dias difíceis, apontados pelo apóstolo Paulo, eles estão hoje em plena manifestação. Nós propomos essa noite falar sobre o amadurecimento do pecado e a apostasia. Escrevi uma frase que diz assim: a epístola de 2 Timóteo se radica no profundo problema da apostasia e nos seus efeitos sobre o homem. Ou seja, a epístola de Paulo a Timóteo, essa segunda carta, ela se radica, ela se fundamenta, ou que seja, ela brota, ela nasce, a partir de um problema, o problema
do pecado, o problema da apostasia e dos seus efeitos no coração do homem. Ou seja, Paulo, ele não somente estava advertindo Timóteo para que se posicionasse frente aos tempos de crise em que se vivia, mas ele também está advertindo, dizendo o seguinte: olha, esses tempos, os últimos tempos são dotados, ou o tempo final da história humana, é dotado de um espírito de apostasia. E é perigoso, é muito provável que muitos cristãos possam ser contaminados pelo espírito desta era. Alguém pode perguntar, senhora, mas o que significa apostasia? Quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos verificar aqui um texto em 2 Tessalonicenses, um pouquinho antes de Timóteo aí, capítulo 2, versículo 1 em diante. Observe um outro lugar em que Paulo fala com clareza acerca do problema da apostasia. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja que nesse contexto o apóstolo Paulo diz assim: olha, pessoal, sabemos que os dias da humanidade se findarão pela manifestação do Cristo de Deus, a parousia de Cristo, o que nós comumente chamamos a segunda vinda de Jesus Cristo, que será a manifestação do seu reino. Paulo diz: olha, isso não vai acontecer, nós não veremos a manifestação do reino sem que primeiro aconteça algo. Ou seja, Paulo está profetizando um acontecimento que iria marcar os dias finais da humanidade. Ele diz: a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E ele diz que vindo a apostasia ela se caracteriza pela manifestação. Olha o versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia é a manifestação do homem da iniquidade. É a manifestação de uma humanidade madura, no sentido de uma humanidade caída, cujo pecado amadureceu e chegou no ápice da sua manifestação. Ou seja, assim como Deus, em Cristo, por meio do seu Espírito, está gerando um novo homem, e esse novo homem no reino de Cristo, na sua manifestação, será a manifestação do varão perfeito, que vai manifestar os ricos atributos do Cristo de Deus. Semelhantemente, existe uma obra das trevas, a obra do pecado, a obra de Satanás, que é produzir um homem, que a Bíblia chama de velho homem, para que esse homem, no amadurecimento da sua queda, e no amadurecimento do seu pecado, ele manifeste todos os atributos de um coração perverso, da queda do homem, ou seja, que ele possa manifestar ao máximo a consciência caída luciferiana. Agora veja que quando se fala de apostasia, não raras vezes nós sempre pensamos no problema das falsas doutrinas, ou seja, os homens estão se apostatando no sentido de deixarem de lado a sã doutrina. E eu diria que deixar de lado a sã doutrina seria tão somente os primeiros passos que possibilitarão que os homens atinjam de fato a apostasia. A apostasia está vinculada à questão do coração humano, ou seja, quanto mais o homem ele aborrece a Deus, quanto mais o homem ama a si mesmo, em detrimento de amar ao Senhor, mais este homem, ele vai se afastando, pouco a pouco, até ele chegar numa condição de degradação e de depravação, por meio dos seus sentimentos manifestados em relação, sobretudo, a Deus e aos nossos relacionamentos
com os demais homens, com a obra de criação de Deus. Então nós temos que pensar, não religiosamente, tampouco nós devemos pensar dogmaticamente acerca da apostasia. Temos que pensar de modo orgânico, ou seja, o que está acontecendo no meu coração? Será que eu estou sendo trabalhado no sentido de o Espírito Santo estar trabalhando dia a dia no meu coração para mudar o meu coração, mudar minha consciência, para que eu venha expressar o Cristo de Deus? Ou será que eu estou sendo trabalhado negativamente por uma consciência caída e eu então estou caminhando a passos largos em direção à apostasia? Entenda, a apostasia é a manifestação do homem da iniquidade. Por isso que quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta a Timóteo, nós podemos dizer que essa carta, dentre outros objetivos já apresentados, a segunda carta de Paulo a Timóteo visa imunizar a igreja contra a apostasia, contra o declínio. Ou seja, no momento que essa carta chega às mãos de Timóteo, e Timóteo coloca em prática na igreja tudo aquilo que Paulo está instruindo, ensinando e revelando nesta carta, ou na mesma medida em que nós aqui lemos esta epístola, compreendemos essa epístola, e as palavras do apóstolo entram no nosso coração, nós vamos sendo imunizados. É como uma vacina, como um antibiótico, algo que vai trabalhar em nós, não somente para nos livrar do pecado que ainda habita na nossa carne, como nos proteger contra o espírito desta era. E aí fica simples, porque a despeito de o pecado ele ser sempre o mesmo em todos os tempos, Paulo ele fala que nesses dias finais o pecado haveria de se intensificar profundamente. Olha as palavras de Paulo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele diz: pois os homens serão egoístas, avarentos. Ele vai citando as características de um coração caído. Evidentemente que os homens em toda a história, em todo o tempo, sempre foram avarentos, sempre foram egoístas. Portanto, Paulo está falando de um amadurecimento ou de um aperfeiçoamento dessas práticas pecaminosas. Ou seja, os homens estariam muito mais dispostos a amarem a si mesmos em detrimento ao outro, em detrimento a Deus. Paulo então faz uma lista dessas manifestações, dizendo: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Os homens serão ingratos, os homens serão irreverentes, os homens serão desafeiçoados, implacáveis, os homens serão caluniadores. Os homens serão, não terão domínio de si, serão cruéis, inimigos do bem, traidores. Os homens serão atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo, atenção, tendo a forma, ou a aparência de piedade. Ou seja, você olha e fala assim: puxa, essas pessoas são pessoas piedosas, elas são evangélicas, elas são cristãs, elas oram, elas sobem um monte, elas leem a Bíblia, têm a forma, têm a aparência de piedade, de pessoas piedosas. E como diz o restante do texto, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, pessoas que, tendo apenas uma forma exterior de bondade ou de cristandade, mas faltando no interior o poder necessário para viver as virtudes do Evangelho. Pessoas destituídas da força e do poder necessário para lutar contra o pecado. Ou seja, embora tenha todo um discurso e toda uma aparência, mas na hora de manifestar o Evangelho, falta, entretanto, o poder. E nós devemos pensar bem nesta questão, porque fala dos dias em que nós estamos vivendo.
E se tem uma coisa que nós precisamos atentar primeiramente, compreender como funciona esse processo de apostasia e como que nós podemos nos livrar da apostasia. Para tanto, nós temos que compreender por que o homem chega à apostasia. Ou seja, qual é o elemento, ou qual é a razão, qual é o motivo, o porquê que o homem chega a uma condição de apostasia. Para tanto, quero convidar os irmãos a lerem comigo 2 textos que talvez nos elucide essa questão. 1 Timóteo, nós estamos na segunda, mas temos que ir ao capítulo 1 de 1 Timóteo, e também a Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eu quero que vocês pensem comigo a partir de agora, porque esse talvez seja um dos aspectos mais importantes de toda esta conferência. Esse tópico que nós vamos tratar agora é o ponto central, é aqui que tudo é determinado. Capítulo 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler os versículos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, isso é Paulo dizendo a Timóteo: te roguei permanecesses ainda em Éfeso, a fim de parar de molestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então pense comigo a preocupação de Paulo. Interessante, Paulo falou assim: Timóteo, você deve ficar em Éfeso. Éfeso era uma cidade, cidade da Grécia. Então Timóteo tinha que permanecer ali na Ásia Menor, digamos, e ali ele deveria, como um atalaia naquela igreja da Ásia Menor, ele deveria ficar ali como um vigilante para não permitir que algumas coisas acontecessem. Ou seja, não permita que alguém ensine outra doutrina. Ou seja, a única palavra a ser ministrada, a ser pregada, a ser discutida, debatida, recebida, deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Se alguém tentar ou desejar trazer uma outra doutrina, que não é a doutrina de Jesus Cristo, então Timóteo tinha que impedir que tal coisa acontecesse. Enquanto o atalaia, ele deveria estar atento ao tipo de palavra que estaria sendo ministrada em Éfeso. E diz: e nem se ocupem com fábulas e com genealogias. Ele coloca 3 problemas: um outro evangelho, que seria uma outra doutrina, uma outra palavra, ou então perder o tempo em discussões que não levam a lugar algum, que seriam aqui as fábulas e as genealogias. A genealogia que só gera discussão, que não dá resultado, são aquelas discussões mais tolas. As pessoas inclusive se preocupam com qualquer coisa banal. Mas quanto às coisas verdadeiramente essenciais, as pessoas geralmente não têm muito interesse. É uma característica mesmo nossa, do homem caído, sobretudo do homem ocidental, desse homem americano aqui da América do Sul, esse homem aqui menos voltado para as coisas essenciais. A nossa cultura, inclusive, nós brasileiros temos essa tendência muito mais forte do que outros povos, de outros lugares, de atentarmos para qualquer coisa que não tenha nenhuma essência. É só vocês observarem as nossas músicas. As músicas que o povo gosta e canta e aplaude são as músicas que não dizem nada. Tem uma canção que diz: se você vai, vai, se não vai, não vai. E quem foi, foi, quem não foi, ficou. Não, mas não tem essa música não? Quem conhece essa música aí, para cantar um pedacinho? Como é que é? Ajuda aí, pessoal. Quem foi, vai, vai. E quem fica, ficou. Aí, o que essa pessoa está dizendo, gente? E o povo não está nem aí, está cantando. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Ficou. Não está dizendo nada, mas isso é o que o povo gosta. Mas se você, de repente, traz uma canção que diz alguma coisa, a pessoa fica te olhando assim, séria. De quem que é essa música? Eu nunca ouvi. Não se interessa por uma boa música, mas falou que quem foi, foi. Quem não foi, fica. Aí o povo gosta. Aí o povo se anima. Ou seja, Paulo está dizendo: cuidado para que vocês, igreja, não se ocupem
com fábulas, ou com histórias que não são verdadeiras, que são meras invenções das mentes humanas. Os crentes vão discutir a Bíblia, por exemplo, vão falar algo da Bíblia, eles vão discutir, o nome dos personagens bíblicos, fazer uma gincana bíblica. Aí a pessoa passa ali o ano inteiro fazendo a leitura do ano bíblico, né? Para no final fazer uma prova. Aí olha as perguntas que se faz. Qual era o nome da mãe de Moisés? Quem sabe? Joquebede? Aí. Esse nome é uma enciclopédia. É um Google Tel. É um Google Tel. E agora, e o nome do pai de Moisés? Arão. Não é Arão, é Arão. Aí é outra enciclopédia ali. Aí eu pergunto, mas e daí? E daí? Imagine que agora tem uma onda, as pessoas estão discutindo agora qual é o verdadeiro nome de Deus. Isso ganha as pessoas, eles ficam na internet discutindo, debatendo. É simples, qual é o verdadeiro nome de Deus? Não tem nome, ele é o inominável. Porque não há nome que possa conter aquilo que ele é. E os nomes possíveis que tem, seja Javé, Yavé, Jeová, o nome que você quiser dar, isso é apenas uma designação para o homem em relação a Deus, para que ele compreenda alguma coisinha em relação daquele que não pode ser conhecido plenamente. Então está para nós. As pessoas pensam que se você não declarar o nome de Jesus em hebraico, da maneira correta, foneticamente falando, você não pode ser salvo, porque eles dizem que aquele que invocar o nome será salvo. Você não sabe falar o nome, não pode ser salvo. Você não sabe falar o nome. Essa é a preocupação dos crentes. Os crentes estão preocupados se o anticristo já nasceu ou não, se ele vem da Grécia ou dos Estados Unidos. Mas e daí? Se ele vier dos Estados Unidos, o que é que tem? E se vier da Grécia? E se vier do Brasil? E daí? O que é que vai acontecer? Enquanto as pessoas estão preocupadas com o absoluto do nada, das bobagens, as coisas estão acontecendo no coração humano. Paulo disse, cuidado para que vocês não percam o tempo com conversas que, embora pareçam dizer alguma coisa, não dizem nada. Porque essas coisas não promovem, olha o que está aqui na sua Bíblia, nem ocupem com fábulas e analogias sem fim, que antes promovem o quê? Discussões. A terra é um globo ou a terra é plana? E daí? E daí, se é um globo ou é plana? O que vai acontecer agora, pessoal? Digamos que seja plana, digamos. E aí? E agora? O que vai acontecer, pessoas, agora? Tá, mas digamos que seja um globo. E aí? O que vai acontecer? E o seu coração? Está vendo? Nós esquecemos do que está acontecendo dentro do homem para ficarmos discutindo se a terra é plana ou é um globo. O que não vai dar nada para ninguém, não vai mudar a realidade do coração humano. Paulo está dizendo, não vamos ficar perdendo tempo com aquilo que não promove o serviço de Deus na fé. Ou seja, há uma obra a ser realizada. Esse serviço de Deus na fé é o ministério de Deus que acontece na base da fé. Não a fé simplesmente de acreditar em algo, mas a fé que é a verdade do Evangelho. Ou seja, é a palavra de Deus enquanto o Evangelho que vai promover esse ministério, que vai promover esse serviço, que vai promover a mudança, que vai promover a edificação. Então Paulo diz, Timóteo, fica em Éfeso, porque é daqui de Éfeso, agora falando profeticamente, é que a apostasia acontecerá. Quando se perde a palavra, agora e a pessoa começa a se envolver com qualquer coisa que não seja a verdade, não seja a doutrina de Cristo, aí começa o problema da apostasia. O problema da apostasia começa primeiramente pelo abandono da verdade. É uma questão mais objetiva. Mas se nós entendermos que lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ou que seja os capítulos 2 e 3 de Apocalipse,
lá nós vamos encontrar 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia. O que aquelas 7 cartas significam no âmbito da profecia do Apocalipse? Nós temos ali 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas que tinha uma condição espiritual, elas representam momentos específicos na história da igreja. Éfeso, portanto, significa a igreja do primeiro século. Tem essa característica, profeticamente falando. Então, veja que lá na primeira carta, em Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer assim nesta carta: olha, eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava atenta à palavra do Evangelho. Era uma igreja que estava tão atenta que ela tinha a capacidade de colocar à prova os que se diziam apóstolos e não eram. Então ela estava atenta ao que Paulo vai dizer, ou disse aqui em 1 Timóteo. Ficar atento quanto à palavra, para que ninguém ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e nem com genealogias. No versículo 4, entretanto, lá em Apocalipse 2, e a relação de Paulo aqui a Timóteo com a primeira carta de Jesus em Apocalipse 2, que é a carta à igreja de Éfeso, é que aqui Timóteo tinha que ficar em Éfeso. E lá é dito a igreja de Éfeso, que é a primeira carta, quando diz assim: lembra-te, ou melhor, tenho todavia contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Com esses 2 textos, nós identificamos aqui os 2 grandes pilares que nos livram e nos guardam de toda apostasia, ou, perdendo esses pilares, estaremos nós expostos a toda forma de apostasia, que é o conhecimento, o entendimento claro acerca da verdade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, ou seja, não permitir que alguém ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e analogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então esse primeiro ponto, o conceito, a clareza acerca do que é a verdade. Sabe o que é Deus? Qual é o projeto de Deus? Por que Deus criou o homem? Qual é o que é a queda do homem? Como de fato a queda do homem aconteceu e acontece? O que é o plano de salvação? O que é a redenção? Como acontece a redenção? O que é conversão? O que é novo nascimento? O que é nascer para o reino de Deus? Ou seja, todas essas questões muito claras devem estar na nossa mente, no nosso coração. Mas também é preciso que nós sejamos tomados de um profundo amor pela verdade e de um profundo amor por Deus. Quando é dito: tenho porém contra ti, Apocalipse 2,4, que abandonaste o teu primeiro amor, é como que dissesse, se você ler as 7 cartas de Apocalipse, você vê que ali vai começar uma série de degradações, declínios que levarão a igreja à apostasia. Mas todo esse declínio, ele tem origem quando se abandona o primeiro amor, quando se perde o primeiro amor, ou seja, quando nós deixamos de amar a Deus para vivermos qualquer tipo de religiosidade, de prática, ainda que seja feito em nome dele. O fato é que somente o amor a Deus é que vai nos livrar da apostasia. Ou seja, alguém que ama verdadeiramente, alguém que tem um desejo profundo, um amor profundo por Deus, que estará guardado de qualquer forma de apostasia. Basta você imaginar um jovem que ama uma jovem, um casal de jovens que se amam profundamente. Vamos colocar aqui o Cadmo e a Nayana. O Cadmo foi lá no Piauí, ou foi no Maranhão? É lá no Maranhão, quando viu a Cadma, deu aquela coisa boa, né? Aí, e ela também, eles se apaixonaram, e aí eles começaram o quê? Um relacionamento.
Agora imagine só, vamos pensar hipoteticamente, que o Cadmo dissesse assim: olha, Nayana, é o seguinte, nós vamos nos casar, mas antes eu preciso realizar algumas coisas. Você mora aqui no Maranhão, eu moro em Brasília, então você vai ficar aqui, me aguardando, e eu vou para o meu estado, vou para Brasília, e lá eu vou me empenhar, trabalhar, conquistar algumas coisas, comprar uma casa, alguns móveis. Quando tudo estiver prontinho, eu venho te buscar para nós nos casarmos. E então ele vem resolver esse problema, ela fica lá. E aí todos os dias eles se falam pelo WhatsApp, né? Aí falam lá também no vídeo, né? Se veem, conversam, e a Cadma fica lá no Maranhão, pensando no Cadmo, né? Imaginando, vai dormir, fica vendo a imagem dele, sonha com ele, acorda de manhã cedo, animada, pensando, é menos um dia, estão mais próximo do casamento, vai cultivando aquela vontade, aquele desejo, vai imaginando. Mas imagine que passe agora 1 ano, passe 2 anos, e a Cadma então começa a se envolver com outras coisas, já arrumou um grupo de amigos lá na faculdade, lá na escola, sei lá, no trabalho, e os amigos já começam a dispersar a mente dela e convidar para uma festinha, para uma coisa. E aí ela começa, ainda que tenha um projeto firmado, um compromisso, mas aos poucos ela vai deixando aquele amor, aquele calor, aquela apreensão, aquela saudade, aquela esperança, aquele desejo, para viver outras coisas. E aquele amor vai se apagando. Chega um ponto que ela, tendo um compromisso, não tem agora o mesmo sentimento. Eu pergunto, é provável, há ou não uma grande probabilidade de dar errado esse casamento? Ou de, eventualmente, a Cadma, estou falando em tese, tá? Lógico, vocês até são casados, inclusive, mas a Cadma, lá na cidade dela, olhar para um outro garoto, outra pessoa, rapaz, esse aqui tem cabelo, né, rapaz? Não digamos, né? É uma suposição. Mas não tem essa questão ou não tem essa questão? De repente, ela se atrair por outras pessoas ou outras coisas. E agora não tem mais nenhum interesse, nem que o Cadmo voltasse para resolver o problema. E se ele voltasse, seria um problema para ela resolver. Porque agora talvez não tenha mais. É o que Jesus está dizendo em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, contra a igreja de Éfeso, que essa igreja ela perdeu, havia abandonado, nem perdido, mas que ela conscientemente deixou de lado o melhor amor. Já não era mais uma igreja que vivia nesse desejo de estar com o Senhor, da sua vida, da sua presença, da comunhão, mas se envolvendo com um tanto de outras coisas. Agora ela estava totalmente sujeita a sofrer a degradação. A degradação entra na igreja porque o amor faltava, ou faltou no começo da igreja. Portanto, nós temos que entender que toda a nossa vida para Deus tem que começar nessa base do amor. Mas o amor não é um mero sentimento. Eu amo a Deus. Aí fica ali. Tem gente que canta, que chora, faz canções, né? Meia hora cantando uma canção só, repetida 30 vezes, e a pessoa fica ali gemendo: nós te amamos, Jesus, e nós te amamos, e não dá nada, uma pura bobagem. O amor, ele nasce, ou ele acontece a partir de alguns elementos. O amor, ele implica, primeiramente, conhecimento. Você tem que conhecer o outro, você tem que conhecer a Deus. Tanto é que toda a Escritura nos convida a conhecermos a Deus. Ou seja, a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Ou seja, porque o homem não conhece a Deus, é que ele aborrece a Deus. Porque o homem não conhece a Deus, é que pensando o homem que ama a Deus, na verdade o homem aborrece ao Criador. Ora, o que é a queda do homem? Senão o homem criado por Deus, criado para a glória de Deus. Agora, diante da situação da sua própria existência, ele decide viver para si mesmo e não para Deus. E por quê? Tudo começa com a mentira da serpente. Gênesis capítulo 3, a pedagogia mosaica mostra a serpente dialogando com a mulher.
Aquele diálogo acontece na base da mentira, do engano. Então a serpente dizia assim para a mulher: olha, Deus disse desta maneira, mas não é verdade. Se Deus disse que você morreria, se você vivesse por meio do conhecimento, na verdade é porque Deus é egoísta, porque Ele sabe que no dia em que você comer do fruto, ou vivendo por meio do conhecimento, você vai ser tão conhecedora quanto Ele. Você vai viver em pé de igualdade com Ele. Você não estará sujeita a Ele. Você não precisará depender dEle. Então, na verdade, Deus diz que você morrerá, mas é certo que não morrerás. Mas por que Ele estaria mentindo? Para te colocar medo, para você servi-lo pelo medo da morte. Na verdade, se você fizer, você vai ver que você não vai morrer. Então Deus não somente é mentiroso, mas como também Ele é medroso. Ele tem medo, teria medo, no caso, de o homem passar a ser independente dele. E Deus teria mentido. Quando a mulher, ou o homem, Adão, ele concebe esses enganos em relação a Deus, agora então o que ele faz? Ele decide, portanto, viver para si mesmo. Ele assume agora uma estrada, um caminho, em que ele será senhor de si mesmo. Isso é apostasia. A partir desse momento, agora, este homem, nesse caminho que o leva cada vez para mais longe de Deus, este homem está sujeito à manifestação de todo tipo de egoísmo. Essas manifestações aqui em 2 Timóteo, quando fala que os homens seriam, aí vem o texto, seria arrogante, seria egoísta, seria avarento, enfim, tantas coisas. Tudo isso é o resultado desse afastamento. Por isso que, para que o homem seja livre, ele tem que primeiramente conhecer a Deus. Conhecer a Deus requer que todas as mentiras que nos foram faladas acerca dele sejam vencidas. E aqui nós nos deparamos com um grande problema. O problema das fortalezas da alma. Queridos, não ignore o que nós estamos dizendo. O maligno, ele engana a humanidade. Ele é o grande enganador da humanidade. Está em Apocalipse que ele engana as nações. Ele é o enganador do mundo. Ele é mentiroso. E portanto, se você falar: não, mas eu quero buscar a Deus. Ele fala: não, mas você vai buscar e eu vou te ajudar a buscá-lo. E aí o maligno começa a falsificar a imagem de Deus. Ele vai falar de Deus para você, para que você conceba não o verdadeiro Deus, mas para que você possa conceber falsamente aquilo que Deus é. Ele vai pintar um Deus para que você possa pensar que o conhece, não conhecendo, e você então não terá como amá-lo. Vou demonstrar isso para os irmãos. Vamos pensar pelo menos em 2 mandamentos lá do decálogo do Antigo Testamento de Moisés. Sabe que quando Deus falou: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma? Sabe que Deus estava preocupado simplesmente de haver um boneco, uma escultura? Ou será que Deus estava muito mais preocupado em falar assim: olha, como o próprio Deus vai dizer para Moisés: olha, lá no Monte Sinai, vocês não viram imagem minha nenhuma, vocês não viram a mim, exatamente para não serem tentados a desenhar a Deus, porque quantos tentarem desenhá-lo, certamente vai desfavorecê-lo, no sentido de você vai fazer a sua compreensão vai deformar a imagem de Deus. Ou seja, Deus, Ele não quer que você faça uma imagem daquilo que Ele é. Ele quer se revelar a você e não você tentar desvelá-lo através da sua própria cultura, da sua própria compreensão humana. Porque quando os homens, eles desenham a Deus, cada desenho no sentido metafórico, quando eles falam acerca de Deus, a compreensão, a ideia que eles têm de Deus, eles pintam um Deus mau, pintam um Deus perverso. Imagine um Deus que é todo poderoso, vamos pensar nisso, que Ele tem toda a suficiência, que é tão bom,
tão maravilhoso. Mas aí alguém lendo as Escrituras, e isso já influenciado pela primeira palavra da serpente lá no Éden, na sua leitura da Escritura, ele vai conceber a seguinte ideia: Deus é maravilhoso, irmãos, mas porque Ele é soberano, Ele tem uma vontade soberana, como Ele pode todas as coisas e tudo está no controle dEle. Digamos que o Giovanni, ele quase morreu, tem uns 2 anos, ficou de coma, entubado, não foi? Aí alguém diz assim: essa é a vontade de Deus. Aí pergunta: como assim vontade de Deus? Não, é porque Deus, Ele está no controle de tudo. É verdade, Ele está no controle de tudo. Mas é a vontade de Deus que Ele passasse por aquele sofrimento? É a vontade sua que o seu filho seja atropelado? É vontade sua, você é homem, que o seu filho nasça paralítico, cego? Eu pergunto, você tem essa vontade para o seu filho? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, disse Jesus, aquele que é a expressão exata do Pai. Agora imagine o Pai Celestial em relação a todos nós. Só tem coisa boa no coração de Deus para o homem. Algumas pessoas pensam que, antes de todas as coisas, Deus pegou e fez um projeto, estendeu sobre uma mesa um grande papel, fazer aqui um plano, colocar o fulano de tal que vai nascer no ano tal. Esse aqui eu vou determinar na eternidade aqui passada, olhando para frente, ele vai morrer de câncer. Minha vontade. Aí o homem fala assim: nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Como assim, queridos? Pastor, mas não é? Lógico que não é. A Bíblia diz que por um só homem entrou o quê? O pecado no mundo. E pelo pecado entrou o quê? A morte. Entre o pecado e a morte tem todas as mazelas provenientes de quem? Do pecado. E Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele vem contra o problema do pecado que traz todas essas mazelas à humanidade. Ou seja, Deus, Ele não tem o desejo que você sofra. Ele tem o desejo de te salvar, de te curar, de te libertar, de te transformar, para que você cumpra o propósito dele de manifestar os ricos atributos de Cristo. Mas não, logo vão nos dizer de um Deus que tem prazer no mal, um Deus que tem prazer no pecado. Aí sabe o que acontece? Aí quando se prega o evangelho, falam assim: olha, você tem que aceitar Jesus, senão Ele vai te jogar no lago de fogo. Até fizeram um postzinho um dia, deixa eu achar interessante, Jesus batendo numa casa, dizendo: abre a porta. O camarada do lado de lá dizia: quem é? Sou Jesus. O que tu queres? Te salvar. Mas salvar de quê? Salvar do que eu posso fazer com você, se você não abrir a porta. Entendeu? Se você não abrir a porta, eu vou te jogar num tacho de fogo. Então, se você abrir, eu te salvo daquilo que eu vou fazer contra você. Mas essa não é a ideia. Faz todo sentido. Então, alguém fala: mas pastor, mas você tá com outras ideias. Não, é porque a Escritura, quando lida da perspectiva correta, ou seja, tendo Cristo como a nossa referência, todos os textos bíblicos têm que ser passados agora no crivo da pessoa de Jesus. Ele é a expressão exata. É Ele quem vai nos falar quem o Pai é. Portanto, para nós amarmos a Deus, precisamos de conhecê-lo. Ah, pastor, mas os crentes amam a Deus. Mentira. Lógico, existem aqueles que amam, mas é uma minoria tão minúscula que não dá para enxergar daqui de onde eu estou. As pessoas servem a Deus, sabe por quê? Por 2 sentimentos: pelo medo e pela ganância. Eu faço para saber o quanto de Deus eu posso ganhar, porque se eu der uma oferta de 1.000, Ele vai me dar 100.000. Puxa, tem negócio melhor do que esse, pessoal? Não é assim que as pessoas fazem? Ou então, eu tenho que fazer e proceder deste modo, porque se eu não fizer, eu vou para o lago de fogo, eu sofrerei a morte eterna. Então, com medo do inferno,
nos termos gerais, eu sirvo a Deus. E pensando numa recompensa, eu também sirvo a Deus. A grande prova é que quando o indivíduo descobre que tudo isso é mentira, que nenhum homem pode ser salvo por obras que ele realiza, quando ele entende que não temos que ter medo, porque o Senhor já venceu a morte por nós, Ele nos deu gratuitamente a vida eterna, Ele se entregou por nós, Ele nos amou pela sua graça. Quando a pessoa descobre, ela não tem mais força para servir a Deus, se torna aquele crente negligente, não congrega mais porque não precisa. Eu congregava por quê? Não, porque eu tinha que congregar. Se eu não congregasse, o que aconteceria? Perde a salvação. Eu tinha que dar o dízimo, por quê? Se não der o dízimo, Jesus manda quem? Os gafanhotos, para comer a minha lavoura. Agora descobriu que Jesus é gracioso, aí agora falta a força necessária para servi-lo. Antes era movido pelo medo ou pela ganância, não é? Ou ele era um covarde ou um mercenário. Mas agora que ele sabe que nada disso mais vale, o que acontece? Ele não tem o amor para servi-lo porque ama. Faltando o amor, esse crente está sujeito a uma vida fracassada, uma vida espiritual fracassada. Ele está sujeito à apostasia. Ele está sujeito a não conseguir vencer todo o pecado que está amadurecendo na humanidade. Para amarmos a Deus, primeiramente, precisamos de conhecer a Deus na face de Cristo. Quanto mais você lê o Evangelho, quanto mais você ouve o Evangelho, quanto mais você recebe a palavra do Evangelho, quanto mais Deus vai sendo manifestado na face de Cristo para você, mais você passa a amar ao Senhor. Deus é maravilhoso. Eu me recordo que na minha trajetória, eu tive muito medo de muitas coisas acerca de Deus. E enquanto eu tinha medo, eu fazia algumas coisas para servir a Deus, fosse pela covardia, do medo ou da ganância da recompensa. Mas a minha vida era muito atribulada, porque a gente fazia mecanicamente as coisas, fazia na aparência. E aí ficava naquela roda gigante. Tem dia que você está muito bem espiritualmente, outro dia mal. Mas na medida que nós vamos conhecendo a Deus e vamos nos libertando, aí você passa agora a conhecer, você passa a admirar a Deus. Deus se torna admirável. Ele é lindo, maravilhoso, belo. Mas não basta o amor, não basta o conhecimento. Há pessoas que conhecendo não o reconhecem. E para este amor estabelecer no coração, nós temos que conhecer e agora temos que dar a ele o que lhe é devido, ter o reconhecimento. É quando você fala assim: o Senhor é tudo mesmo. É o que está lá em Romanos capítulo 1, quando vai dizer que os homens que tiveram a revelação de Deus, conhecendo aquilo que de Deus se pode conhecer, não lhe renderam graças, nem lhe deram glórias. Capítulo 1 de Romanos, leia depois, mostra que a humanidade chegou a um nível de decadência, chegou a um nível de apostasia, de separação de Deus e manifestação do pecado, de maneira tal que tudo aquilo era o resultado de, conhecendo a Deus, não lhe deram graças. Então nós temos que ter o conhecimento de Deus, temos então que ter esse reconhecimento, para que possamos dar ações de graças. Aí vem a adoração, a comunhão e o relacionamento. A verdadeira adoração é aquela que parte, que brota do conhecimento e do reconhecimento. Adorar é entregar, é reconhecer. Imagine só, nas nossas relações humanas da sociedade. Fico imaginando, talvez tenha militares aqui no nosso meio. O militar, ele tem a obrigação, né, de prestar
a continência, ali o respeito à sua autoridade superior. É assim, Marcos Serra? Tem que, lá no quartel, não pode passar e meter o tapinha nas costas, não pode? Tem que. E se acontecer de porventura um soldado passando por você, ele não gosta de você, o que ele tem que fazer? Ele tem que, não importa, tem que fazer. Ainda que ele esteja morrendo de raiva, ele tem que prestar continência por Serra, sargento, tenente Serra. Tem que prestar continência, não tem? Não tem alternativa. Agora, diferentemente, é quando você chega para o Cadmo e fala assim: dá um abraço aqui, meu irmão. Eu sou voluntário em te abraçar. Eu não tenho a obrigação de te abraçar. Não existe uma lei que me obriga a te abraçar, mas eu abraço porque eu te amo. Aquela coisa voluntária. Adoração é esse conhecimento, esse reconhecimento, quando você faz porque você sabe que você é movido por essas forças interiores do conhecimento e do reconhecimento. Aí você adora a Deus. Somente quando há essa disposição de serviço, não obrigatório, não coercitivo, é que nós de fato estamos na base adequada. Essa é a razão porque Jesus disse, abre sua Bíblia em João, Evangelho, capítulo 14, rapidamente, capítulo 14, versículo 21, diz assim: olha, aquele que tem os meus mandamentos. Quem aqui tem os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo? Você já ouviu? Fala um mandamento aí dele, qualquer um. Amai-vos uns aos outros, fala outro aí. É, um mandamento de Jesus Cristo. Não sabem? Nenhum. Se alguém te tomar a capa, dê também a sua túnica. Esse é um dos mandamentos de Jesus Cristo. É? Então está aqui: aquele que tem os meus mandamentos. Vocês têm não? Os mandamentos? Receberam? Estão recebendo? E os guarda. Eu não vou perguntar se vocês guardam. Certo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é o amor que nos move. É o amor que nos faz compreender. O amor é a força em nós que nos faz olhar para os mandamentos de Cristo e ser atraídos, achá-los belos, maravilhosos, sabendo que não há outro caminho senão este. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que todo o relacionamento, o homem criatura, o pai e o filho, é na base do amor. Assim como o Pai me ama, eu também vos amei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e esse será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Ou seja, o amor é a base e é o fundamento de toda a experiência cristã. Pastor, como é que eu posso identificar, como é que eu posso aferir o meu amor por Deus? Queridos, nesse ponto nós temos que pensar um pouco. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, e eu vou fazer uma paráfrase aqui, ou extrair algumas ideias do capítulo 3 de 2 Timóteo, para vocês verem como que a apostasia, ela é a manifestação oposta do amor a Deus. Exatamente o oposto. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 2: pois os homens seriam egoístas. Eu poderia dizer que o homem egoísta é o homem que é amante de si mesmo? Sim ou não? Então observa que nós temos aqui um problema. Uma das manifestações desses dias finais e da apostasia é que o homem, ao invés de amar a Deus, ele se torna amante de si mesmo. Não é sem razão que o Cristo nos ensinou dizendo: aquele que ama a seu pai, sua mãe, ao seu filho, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Então veja que o amor excessivo a si mesmo, o amor egoísta, que coloca a si mesmo sempre em primeiro plano, isso é uma manifestação do pecado e será uma manifestação evidente da apostasia dos últimos dias. Continuando, veja o versículo 4, ou melhor, ainda o versículo 2. Pois os homens serão egoístas, os homens serão avarentos. Eu poderia dizer que o homem avarento é aquele que é amante do dinheiro, amante das riquezas. Veja que Paulo vai colocando aqui a questão de que essa manifestação dessa consciência caída é sempre um amor próprio, ou um amor a um objeto, a uma coisa, a uma riqueza, que é o egoísmo, e também a avareza, em detrimento do amor que se deve ter ao Senhor em primeiro plano. Veja o versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, eu posso dizer que aquele que é mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, esse é um inimigo de Deus? Sim ou não? Porque aqui há uma relação de oposição. Então os homens nos dias finais seriam amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, seriam inimigos do próprio Deus, porque amariam mais aos prazeres, amantes dos prazeres. Aí no versículo 4, nós temos aqui, ou melhor, capítulo 3, versículo 3 fala: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Ou seja, este homem, ele tem um amor por todas as coisas caídas. Ele tem uma supervalorização de tudo aquilo que é passageiro. Ele tem uma projeção de si mesmo. É aquele homem que, tendo ele espírito, alma e corpo, ou sendo homem espírito, alma e corpo, ele sempre vai priorizar primeiramente o corpo. O corpo é o que o homem mais se preocupa. Nós queremos sempre uma boa cama para dormir, mas isso é muito bom, sim ou não? Poxa, uma cama quentinha, não é? Queremos também um sofá confortável para se assentar, isso também é bom. Nós também queremos um carro para nos levar, para que nós não fiquemos cansados, tomemos chuva, sol, não é assim? Nós queremos uma boa roupa para vestir o nosso corpo, queremos uma boa alimentação para satisfazer as necessidades físicas do nosso corpo, nós queremos o lazer do corpo, nós queremos fazer uma academia para o corpo ficar bacana, para ter aquela boa aparência. Agora, o quanto nós investimos no nosso corpo é a mesma proporção que nós também investimos na nossa alma? Mas a alma também ela tem um certo valor para nós. Nossos sentimentos, os relacionamentos, a paixão, o amor, não é? Nossas vontades também fazem parte da alma. Mas, e quando se trata do espírito, que é a parte que se refere a Deus? Qual é a proporção de ação, de empenho pelas coisas do espírito? É do mesmo tanto que nós dedicamos ao corpo? Diga para mim. Quando Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo o quê? Coloque as coisas do espírito em primeiro plano. Mas o quanto isso é difícil para nós. E por que nós achamos difíceis? Por quê? Essas coisas? Quem sabe? Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, inimigos do bem, inimigos de Deus. Pastor, você fala assim, mas eu sei, queridos, que todos nós estamos sendo ganhos. Não se entristeça a ponto de morrer, tá? Não se entristeça, não fique se acusando, mas estabeleça uma meta. Eu preciso conhecer mais e mais a Deus, e eu preciso reconhecê-lo mais e mais, para que conhecendo e reconhecendo, a minha vida possa ser dele, no sentido da minha entrega,
da minha busca ter um alvo de uma mudança, de uma transformação, para que nós sejamos livres dessas características do pecado, da apostasia dentro de nós. Mas nós também não podemos descansar. Nós devemos saber que nós estamos dentro de um processo e precisamos o quê? Caminhar. Caminhar na verdade. Como diz o apóstolo Paulo, capítulo 3 da segunda carta, versículo 10. Tu, porém, este é o contraponto. Se aqui nós temos a manifestação do pecado, da apostasia, enquanto inimizade a Deus, enquanto falta de amor por Deus, ele diz: tu, porém, diante desse cenário, tem seguido de perto o meu ensino. Lógico que é uma afirmativa, mas nós podemos colocar como uma exortação. Ou seja, você quer se livrar dessas degradações aqui? Quem aqui deseja de coração ser um verdadeiro egoísta? Diga amém. Eu ouvi um amém? Ser um verdadeiro amante de si mesmo. Ou nós queremos vencer isso? Quem quer vencer isso? Então é preciso seguir de perto o meu ensino, o ensino das Escrituras. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, nós temos que entender que nós não podemos simplesmente viver por nós mesmos e para nós mesmos, separado da comunidade dos santos. Nós temos que seguir de perto o ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Olha o versículo 14 do mesmo capítulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a verdade. Não há um meio termo. O capítulo 3 nos coloca dois quadros lado a lado. Como seriam os homens, a sua condição da consciência amadurecida do pecado, as características de um desamor, um desafeiçoamento, uma inimizade contra Deus, uma mera aparência de piedade, mas não tendo nenhuma substância da verdade. E ele coloca um quadro paralelo. Tu, porém, e esse é o sentido da conferência, como que eu, como você, diante desse cenário, nós nos posicionamos? Ou nós estaremos na primeira parte do capítulo 3, ou estaremos na segunda parte, ou estaremos entre os versículos 1 a 9, ou estaremos entre o 10 e o 17. Ou nós vamos seguir de perto o ensino, a verdade, o propósito, a fé, a longanimidade. Vamos seguir de perto ou permanecer naquilo que aprendemos. Ele coloca aqui dois verbos: devemos nós seguir de perto e devemos nós permanecer. Ou seja, tem que não somente seguir, mas tem que ser perseverante, sem desanimar, para que nós sejamos, como diz o versículo 17, sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Para produzirmos as obras de Cristo, precisamos de aperfeiçoamento. E quem causará em nós o aperfeiçoamento é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, que dentro de nós vai nos trabalhando, nos curando e nos transformando. Ou, se nós não ficarmos nesse lado, certamente estaremos do lado dos primeiros 9 versículos do capítulo 3, que é a manifestação do pecado. Nós não temos outra alternativa. Ou é uma, ou é a outra, não tem um meio termo. Tá bom? Hoje falamos sobre essa manifestação. Amanhã falaremos do capítulo 4 de 2 Timóteo,
que vai falar acerca do único remédio contra o problema final da história da humanidade da apostasia, que é a palavra de Deus.